que Vossas Excelências pudessem reunir juntos. Então, vai falar ainda a deputada Joana, deputado Mário César e deputado Wilker Barreto. Ok. Deputado da Câmara. Obrigado, presidente. Cumprimento novamente a todos. Presidente, hoje é um dia especial para os cristãos. Hoje é dia 31 de outubro e neste dia nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. E eu quero aqui celebrar com aqueles que professam a nossa fé e que entendem o valor desta data. Em especial, eu quero parabenizar uma pessoa que é muito especial neste dia, porque aniversaria justamente nesse dia, que é o meu querido irmão, pastor Samuel Câmara. Está hoje aniversariando e eu quero aqui fazer minha moção de aplausos a ele e a toda a igreja que por ele liderada no Brasil, especialmente hoje no estado do Pará e aqui no estado do Amazonas, oriundo de onde no exercício do seu ministério. Então fica aqui este registro especial ao pastor Samuel Câmara, que é também cidadão amazonense, concedido por esta casa com muito louvor, graças a Deus. Também, presidente, colegas, aqueles que nos acompanham nesse momento, eu quero aqui informar que no trabalho que nós realizamos ao longo deste período em que estamos no exercício do mandato, nós, como já informei aqui em outros momentos, conseguimos estruturar este documento que eu chamei aqui de Memória Justificativa para acionamento das providências emergenciais imediatas. Este documento, ele sintetiza, estrutura as informações inerentes à segurança pública no estado do Amazonas. Portanto, aqui nós temos a realidade dos municípios por onde temos passado, a realidade dos municípios onde temos realizado audiências públicas, o povo que tem falado, a sensação de segurança ou de insegurança com a qual nós temos convivido, e nós estamos, então, dando entrada no requerimento indicativo para que esse documento chegue ao excelentíssimo senhor governador do estado do Amazonas, para que ele possa analisar as possibilidades de utilizar o conteúdo deste documento, a fim de, em nível de assessoramento, pôr em prática aquilo que entender necessário. Temos aqui diversas hipóteses que podem levar à tomada de decisão, fazendo uso daquilo que é legal, daquilo que é possível, daquilo que é previsto e daquilo que é oportuno fazer, de acordo com a análise de sua equipe técnica, entendendo sempre que nós estamos aqui do outro lado no Poder Legislativo, fazendo exatamente o nosso papel, que é legislar, fiscalizar, quando possível destinar recursos públicos, aprovar as peças orçamentárias para que efetivamente as políticas públicas possam estar inseridas no contexto do processo orçamentário e, estando inseridas, nós possamos ver, então, a segurança pública priorizada. Eu, particularmente, por tudo que tenho visto, eu tenho certeza absoluta que aquilo que foi priorizado pode melhorar tanto em nível municipal, quanto em nível estadual, quanto em nível federal. Nós precisamos, por exemplo, aqui neste documento, nós fazemos uma reflexão em relação à possibilidade da aplicação, em último caso, da GLO, que é a garantia da lei e da ordem na faixa de fronteira, na linha de divisa, por exemplo, na Calha dos Solimões. Por que não? Se existe um dispositivo legal que diz que episodicamente as Forças Armadas podem ser ativadas para estarem desenvolvendo a sua capacidade de exercício do poder de polícia para complementar, para ajudar os estados a cumprirem o seu papel. É claro que aí, nesse sentido, as Forças Armadas precisam cumprir aquele papel que está previsto na legislação vigente e que diz respeito ao papel do governo federal, que precisa ser mais efetivo na faixa de fronteira, precisa ser mais efetivo na calha dos rios,
Nós temos estruturas, tanto de recursos humanos, quanto estrutura logística, tecnológica, armamentos que podem ser utilizados para que nós possamos fortalecer esses locais com a presença das Forças Armadas. E, nesse sentido, eu acredito que é possível. Por exemplo, para aqueles que não sabem, durante os Jogos Olímpicos, aqui no estado do Amazonas, nós acionamos a GLO. E ali, naquela área militar, na Ponta Negra, e especificamente no Hotel Tropical, a GLO foi implementada e coube ao Exército Brasileiro, às Forças Armadas, operarem ali, garantirem a ordem naquela região especificamente, contribuindo com as forças policiais. E isso funcionou e pode funcionar. Agora nós estamos vendo a discussão lá no estado do Rio de Janeiro de que maneira as Forças Armadas podem atuar. Nós não precisamos chegar à realidade que o estado do Rio de Janeiro chegou ou que o estado da Bahia chegou, e que pese termos vivenciado no passado algumas experiências, mas podemos proativamente ativar esses mecanismos para que esta ajuda possa estar sendo praticada aqui no nosso estado, sem que precisemos vivenciar realidades como aquela que estamos vivenciando ou que o Brasil está vivenciando lá no estado do Rio de Janeiro. Então, resultado desta caminhada, como costumamos fazer sempre, além de aqui verbalizarmos, porque esta plenária existe para que nós possamos nos posicionar representando o povo do estado do Amazonas, considerando que a nossa democracia é representativa, fazendo isso, mas não apenas falando, estruturando documentos, encaminhando indicativos, projetos de lei para que nós possamos ter uma estrutura de segurança pública melhor organizada e melhor capacitada para poder oferecer ao cidadão do estado do Amazonas este serviço essencial para a vida. Inclusive aqui nós falamos um pouquinho dos tais ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, para que nós possamos, em atenção a eles, entender que segurança é um deles, justiça é um deles. E nós falamos tanto das questões que envolvem a preservação da Amazônia e esquecemos de potencializar aquilo que de pronto faria com que os atos criminosos que acontecem, inclusive em relação às queimadas, deixem de acontecer por força do conhecimento de que, ao cometer esses atos, essas pessoas serão responsabilizadas. Nós estamos falando aqui de preservação do meio ambiente, da necessidade das campanhas educativas terem uma maior consistência para fazer com que o cidadão esteja consciente e, prioritariamente, ele deixe de praticar esse tipo de atitude que compromete o meio ambiente, que às vezes faz com que nós possamos vivenciar experiências bastante complicadas nesse sentido. Então, nós estruturamos aqui um pouco. E ontem também, fiquei muito feliz ao saber que ontem esteve aqui uma comitiva da cúpula do G20, porque vão acontecer algumas agendas aqui no estado do Amazonas e nós aqui nos posicionamos com relação a esta cúpula que decidiu que o G20 em 2024 vai acontecer no estado do Rio de Janeiro, quando a Amazônia está queimando, quando nós estamos vivenciando aqui diversas questões que envolvem estes objetivos de desenvolvimento sustentável. Esse povo fala muito da Amazônia, mas aqui não vem. Mas agora vem. Nós até sugerimos que eles desembarcassem em Brasília, que entrassem no ônibus, viessem pela BR-319, passei por lá esse final de semana, estive nas pontes do Rio Curuçá, do Altasmirim, e aquilo está caminhando a passos de tartaruga, uma coisa que precisa melhorar, precisa ter celeridade. Aqui nós recebemos aqui o indicativo e a informação de que seria feita inclusive uma ponte alternativa para poder, enquanto a ponte definitiva não é construída, possibilitar o melhor ir e vir do cidadão. Então, essas coisas todas precisam ser tratadas com maior profundidade, com maior intensidade, com maior responsabilidade pelo governo federal, por aqueles que se dizem defensores da Amazônia, mas que sabem falar muito bem à distância. Vir aqui vivenciar, não. Então, vindo de ônibus pela BR-319, uma viagem bacana, chegando aqui em Manaus, embarcando no navio, indo até Atalaia do Norte para realizar lá estas agendas aí, as reuniões do G20 lá em Atalaia do Norte, e assim, sem segurança, preferencialmente, né?
subir aqui a Calha do Solimões para chegar em Atalaia do Norte. Nesse sentido, presidente, tenho dito, é a minha contribuição para o dia de hoje, novamente fechando, ressaltando o dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante, o dia em que nós celebramos a capacidade de mudança, de reformarmos, de nos posicionarmos para transformar. Que Deus possa abençoar a todos, com muita fé em Deus, foco na missão, nós vamos avançando porque juntos podemos. Obrigado.